Sabe quando você chega no fim do dia e parece que simplesmente ele passou por você? Você acordou, fez o que tinha que fazer, respondeu mensagem, resolveu o problema, trabalhou, cuidou de pessoas, cuidou de coisas, tentou dar conta do básico. E quando finalmente para um pouco, vem aquela sensação estranha. Eu vivi esse dia ou eu só atravessei por ele? Porque tem momentos na vida da gente que a gente continua funcionando, mas a gente deixa de estar presente. A gente continua cumprindo papéis, mas vai se desconectando de quem a gente é de verdade. E talvez o mais perigoso do piloto automático seja justamente isso. Ele não chega fazendo barulho, ele chega em silêncio. E quando você percebe, você está vivendo uma vida que até funciona, mas já não representa mais quem você se tornou. Tem fases em que a gente continua fazendo tudo, continua funcionando, a gente continua cumprindo tarefas, continua aparecendo para os outros, mas por dentro parece que alguma coisa foi ficando distante. Você já não se escuta mais como antes, você já não percebe o que você sente, você já não sabe direito o que você quer, só vai indo, um dia após o outro, uma urgência depois da outra. E olha, viver no automático nem sempre parece uma vida parada. Às vezes parece uma vida ocupada demais, cheia demais, barulhenta demais. Só que no meio de tanta coisa, você vai sumindo de você. Vai deixando suas vontades para depois, vai engolindo seus incômodos, vai repetindo escolhas, vai aceitando uma rotina que até funciona, mas que talvez já não converse mais com a vida que você deseja construir. E isso raramente acontece de uma vez. Você não acorda em um dia e decide se abandonar. Você vai se afastando aos poucos. Uma vontade adiada, um limite que você ignorou, uma necessidade colocada para depois, até que chega um momento que você já não sabe se você está vivendo de acordo com quem você realmente é ou se você está apenas repetindo quem aprendeu que precisava ser. Então respira um pouco, que hoje eu quero mostrar para você 7 sinais de que você talvez possa estar vivendo no automático e nem estar percebendo. Sem culpa, sem cobrança, só para você conseguir se enxergar e identificar se você também está nesse ciclo doido. Porque às vezes o primeiro passo não é mudar tudo, é perceber aonde você deixou de estar presente. Olá, eu sou Adriana Dias e aqui no canal a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal de um jeito mais humano, de um jeito mais profundo e possível. Sem motivação vazia, sem promessa mágica, sem fingir que basta acordar decidida que a vida inteira se organiza. Aqui a gente olha para os padrões que fazem a gente viver abaixo do nosso próprio potencial. E hoje a nossa conversa é sobre um padrão muito silencioso, o piloto automático. Aquele estado em que você faz, resolve, responde, corre, mas quase não se pergunta mais: como que eu estou? Como estou me sentindo? O que eu quero? Para onde que eu estou indo? Então fica comigo, talvez esse vídeo seja para você um convite simples para você voltar um pouco para si. Pensa comigo. Muita gente acha que viver no automático é ficar parada, sem fazer nada, sem produzir, sem responsabilidade. Mas muitas vezes acontece justamente no meio de uma rotina cheia. Você está ocupada, você está resolvendo, está mantendo as coisas de pé, está tentando não decepcionar ninguém. Por fora parece que você está seguindo, só que por dentro existe uma sensação de afastamento. Como se você tivesse presente na agenda, mas estivesse ausente da sua própria vida. E isso não acontece de uma hora para outra. Começa pequeno. Você adia uma vontade sua, depois adia outra, depois deixa uma conversa importante passar, engole um incômodo, diz sim sem ter espaço, para de escrever o que sente, para de prestar atenção no corpo, no que ele está querendo dizer, para de fazer perguntas, e aí os dias vão ficando parecidos. Você vai se acostumando com o cansaço, com a pressa, com a falta de tempo, com a falta de silêncio, com a falta de presença. Só que se acostumar com algo não significa que aquilo está te fazendo bem. Às vezes a gente só aprendeu a seguir e a continuar. Normalmente a gente não para muito para a gente sentir, porque sentir também pode assustar. Olhar para algumas partes da vida pode trazer algumas perguntas difíceis para a gente. E quando a gente está cansada, é mais fácil a gente continuar no fluxo do que interromper
romper o ciclo. Só que talvez tenha uma parte sua que está pedindo atenção, uma parte que ainda sonha, uma parte que ainda percebe que existe mais, uma parte sua que sente que você não nasceu só para cumprir tarefa, apagar incêndio e esperar o final de semana chegar. E talvez hoje você não precise ter todas as respostas, talvez você só precisa reconhecer os sinais. Sinal 1. Você vive cansada, mas não sabe explicar exatamente o porquê. Um dos primeiros sinais do piloto automático é esse cansaço que parece acompanhar você o dia todo. Você dorme, mesmo assim ainda acorda cansada. Tem um momento livre, mas não consegue descansar de verdade. Faz uma pausa, mas a cabeça continua ligada. E quando alguém pergunta, mas você está cansada do quê? Você nem sabe direito o que responder. Porque não é só o corpo, é a mente cheia, é a cobrança, é o excesso de coisas pequenas, é a sensação de estar sempre devendo alguma coisa, de estar devendo tempo, de estar devendo resposta, de ter que responder, estar devendo produtividade, sabe? Devendo presença com alguém, devendo melhora. Sabe aquele cansaço de passar o dia inteiro fazendo coisas e ainda sentir que você não fez nada por você? E muitas vezes esse cansaço, ele está tentando mostrar para você que você tem vivido somente reagindo ao que aparece. O celular chama, você responde. Alguém pede e você tenta dar conta. A urgência surge e você corre. A rotina aperta e você se adapta. Só que no meio de tudo isso, a sua energia vai embora, sem que você perceba. E talvez a primeira pergunta seja muito simples. O que tem consumido a minha energia todos os dias? Não precisa responder bonito. Você só precisa olhar para dentro e responder com honestidade. Porque pode ser uma relação, pode ser uma cobrança interna sua ou uma exigência do meio onde você vive, pode ser uma rotina, pode ser uma preocupação, uma expectativa de alguém, um excesso de tela, uma falta de limite, da gente colocar limite nas pessoas. Quando você nomeia o que está pesando, você começa a sair daquele cansaço confuso, porque o cansaço, se você não tiver um nome para esse cansaço, ele vira parte da vida. E quando você percebe esse cansaço, ele começa a virar informação, porque o corpo costuma avisar aquilo que a mente está tentando ignorar. E isso a gente não para escutar. Às vezes, o que a gente chama apenas de cansaço é um excesso de responsabilidade, é uma falta de limites que a gente não coloca nas outras pessoas ou na gente mesmo, uma sobrecarga emocional, é uma tentativa constante de dar conta de tudo. E talvez o seu corpo ele não esteja te traindo, talvez ele esteja só tentando conversar com você. Sinal 2, dizer sim antes de perceber se queria dizer sim. Já aconteceu com você? Esse é um outro sinal muito forte, de quando as suas respostas saem no automático. Alguém pede alguma coisa e você aceita, alguém faz um convite e você vai, alguém ultrapassa o limite e você engole, alguém joga mais uma responsabilidade no seu colo e você segura. Depois, quando tá sozinha, vem aquele incômodo, aquela conversa interna, né? Por que eu aceitei isso? Por que eu não falei nada? Por que eu deixei passar de novo? E isso acontece com muita gente, a gente fica com essa briga interna depois que o fato ocorreu. Às vezes você nem teve tempo de se consultar por dentro, a resposta saiu antes da consciência. E isso pode acontecer por medo de desagradar as pessoas, por costume, por culpa, por querer evitar conflito ou simplesmente porque você se acostumou a estar disponível o tempo inteiro. Só que cada sim automático também ocupa um espaço. Ocupa tempo, energia, presença, ocupa vida. Porque toda vez que você diz sim para algo que você não consegue sustentar, existe uma parte sua que fica para depois, uma necessidade sua que não será atendida, um limite seu que não será respeitado. E o problema não é dizer sim, o problema é quando você desaparece das próprias escolhas, quando a prioridade de todo mundo sempre encontra espaço na sua agenda, mas a sua própria prioridade nunca encontra. E talvez você não precisa começar dizendo não para todo mundo, não precisa ser assim. Talvez você comece com uma frase pequena, por exemplo, eu vou ver e depois eu te respondo. Essa frase, ela é simples, mas ela cria um espaço para você respirar, para você perceber, para você se perguntar, será que eu quero? Será que eu posso?
Eu tenho condição? Isso faz sentido para mim agora? Viver com mais consciência, gente, começa muito antes de uma grande mudança. Começa nesse intervalo pequeno entre o pedido do outro e a sua resposta, por exemplo. É ali que você volta a existir um pouco mais nas suas próprias escolhas. Sinal 3. Os dias parecem todos iguais. Sabe quando a semana passa rápido, mas ao mesmo tempo parece que nada aconteceu? Você olha para trás e sente tudo meio embaçado, segunda, terça, quarta, as mesmas tarefas, os mesmos horários, as mesmas reclamações, as mesmas promessas de que na próxima semana vai ser diferente, e quando você percebe, mais um mês passou. A rotina em si não é o problema. A rotina pode dar chão, ela te dá direção, ela pode te ajudar a organizar a sua vida. O ponto é quando os dias ficam tão repetidos que você para de perceber eles. Você come sem sentir o gosto, você conversa respondendo pela metade, né? Trabalha já pensando na próxima obrigação, descansa com culpa, faz uma coisa enquanto pensa em outra, e a vida vai ficando sem presença. E existe algo interessante que a neurociência mostra, que o nosso cérebro ele é extremamente eficiente em automatizar comportamento. Isso economiza energia para ele, por isso que isso acontece. Por isso, tantas coisas do nosso dia acontecem quase sem esforço consciente. Ele memoriza alguma coisa e a gente só executa. O problema começa quando a gente não automatiza somente as tarefas, mas a gente acaba automatizando também a nossa própria vida. Porque aquilo que não recebe presença deixa de ser realmente vivido. E a vida passa a ser apenas administrada. Não precisa transformar todos os dias em algo extraordinário, mas talvez você possa criar pequenas âncoras no meio do dia, por exemplo, 5 minutinhos de um café com café sem celular, uma caminhada curta prestando atenção no caminho sem fone de ouvido, uma pergunta no fim do dia: o que eu senti hoje? Uma pausa antes de dormir, um momento para escrever uma frase no papel. Coisas simples, coisas pequenas demais, né? Mas são esses momentos que lembram você de que a vida ela não acontece só nos grandes eventos. Ela acontece nesse dia comum também. Ela acontece agora. E talvez você esteja precisando voltar a estar aqui, no agora, no seu corpo, na sua rotina, na sua vida. Sinal 4. O silêncio começa a incomodar. Tem um sinal muito delicado no piloto automático. Quando você não consegue mais ficar em silêncio com você mesma. Você sempre precisa ter alguma coisa tocando, um vídeo, uma música, uma conversa, uma tela, uma notificação, qualquer estímulo que possa preencher esse espaço vazio. E olha, o problema não é gostar de movimento, de som, conteúdo, estação, tá tudo bem isso. O ponto é quando o silêncio vira uma ameaça, quando eu não consigo mais ficar em silêncio comigo mesmo, porque quando tudo fica quieto, algumas perguntas começam a aparecer. Algumas emoções aparecem, algumas verdades aparecem. E talvez exista uma parte de você que sabe que tem coisa precisando ser olhada. Só que olhar dá trabalho e às vezes até dói. Às vezes mexe com coisas muito maiores, com escolhas, relações, com rotinas, limites, desejos, porque muitas vezes não é o silêncio que assusta, gente, é aquilo que ele revela. Perguntas que foram adiadas, necessidades que foram ignoradas, tristezas que nunca foram acolhidas, sonhos que ficaram esquecidos em alguma gaveta da vida, verdades que você sente, mas que você não quer encarar. E é por isso que tantas pessoas vivem ocupando todos os espaços vazios, porque parar exige coragem, coragem para sentir, para escutar, coragem para perceber aquilo que o movimento constante estava escondendo, sabe? Então, você se distrai, você rola a tela, assiste mais um vídeo, procura mais uma tarefa, enche o tempo e vai ficando cada vez mais distante do que você sente. Talvez você não precise fazer uma prática longa, nem criar um ritual perfeito. Comece apenas com 2 minutos, por exemplo, 2 minutos sem tela, 2 minutos respirando, 2 minutos perguntando o que eu tô tentando evitar sentir, se percebendo, sabe? Sem precisar resolver tudo, sem se julgar, sem se dramatizar. Só escutar um pouco, porque voltar para si no começo pode ser simples assim. Um silêncio pequeno, uma pergunta sincera, um pouco menos de fuga. Sinal 5. Você já não sabe se escolheu certas coisas ou se apenas se acostumou com elas. Esse sinal, ele costuma bater um pouco mais fundo.
Por quê? Porque ele toca em uma pergunta que muita gente evita fazer. Você olha para alguma área da sua vida, por exemplo, e você não sabe se aquilo ainda faz sentido para você, ou se você apenas se acostumou com aquilo, com uma rotina, com um relacionamento, isso acontece muito, com um trabalho, com um papel que você desempenha dentro da família, com um tipo de cobrança, um lugar onde você aprendeu a caber. E aí vem aquela pergunta silenciosa, baixinha: eu ainda quero isso? Essa é uma pergunta poderosa, porque existe uma diferença entre permanecer por escolha e permanecer por hábito, entre continuar porque faz sentido para você e continuar porque você se acostumou a não questionar. E talvez algumas áreas da sua vida estejam apenas esperando a sua honestidade. Talvez você nunca tenha parado para responder, porque a vida foi acontecendo, você foi ficando, você foi aceitando, foi dando um jeito, foi se ajustando, foi deixando para depois. E quando percebe, você está sustentando coisas que talvez já não combinem tanto com quem você está se tornando. E essa é uma parte importante, porque nós mudamos, nossos valores ao longo da vida, eles podem mudar, nossas prioridades mudam, nossa visão de mundo, ela muda, e às vezes a gente continua ali tentando se encaixar, tentando encaixar uma nova versão nossa em uma vida construída por uma versão antiga. E isso gera um desconforto, gera confusão, cansaço, a sensação de que alguma coisa não está mais encaixando. E isso não significa que você precisa tomar uma decisão radical, não significa que você precisa romper com tudo, largar tudo, mudar tudo. Não, às vezes só admitir a dúvida já é um começo muito importante. Eu preciso olhar para isso, eu preciso entender o que ainda faz sentido, eu preciso parar de fingir que está tudo igual, que está tudo bem dentro de mim. Tem partes da vida que permanecem porque ainda tem verdade, e tem partes que permanecem porque a gente se acostumou a não questionar. A diferença, ela aparece quando você se permite a olhar para isso sem pressa, né? Com honestidade, com presença, com coragem suficiente para você poder fazer perguntas melhores. Sinal 6. Você vive ocupada, mas sente que não avança. Esse é um dos sinais mais comuns. Você está sempre fazendo alguma coisa, está sempre ocupada, resolvendo, está sempre com uma lista mental aberta, né? Sempre tentando colocar a vida em ordem, mas no fim do dia você sente que você continua longe de você, longe dos seus planos, dos seus sonhos, longe daquela vida que você diz querer construir. E isso acontece porque nem toda a ocupação tem uma direção. Essa é uma armadilha muito comum, confundir movimento com progresso, porque é possível estar extremamente ocupada e emocionalmente distante da vida que você deseja construir, fazendo muito, correndo muito, resolvendo coisas, mas construindo pouco daquilo que você que realmente importa para você. Tem coisa que precisa ser feita, é claro. Casa, trabalho, família, filhos, compromissos, responsabilidades, isso precisa ser feito. A vida, ela tem uma manutenção, mas quando tudo vira manutenção, uma parte sua começa a sentir falta de construção. Construção de você, da sua saúde, do seu emocional, do seu projeto, da sua fé, da sua autoestima, da sua liberdade, da direção para a vida que você quer. E talvez a pergunta seja: o que eu fiz hoje que me aproximou da vida que eu quero? Pode ser algo pequeno, muito pequeno, talvez ler 2 páginas de um livro, organizar uma parte da rotina, marcar uma consulta que você está adiando, fazer uma caminhada, anotar uma ideia, sei lá, conversar com alguém, separar alguns minutos para pensar com clareza. Pequenos movimentos contam, principalmente quando eles devolvem a sensação de que você não está apenas apagando incêndio, você também está construindo algo. Isso é importante, mesmo que devagar, não tem problema, mesmo que em silêncio, porque a vida não muda apenas em grandes momentos, ela muda nas pequenas escolhas repetidas, sempre. Sinal 7. Você vive esperando uma fase melhor para começar a viver diferente. O último sinal é quando você coloca a sua vida inteira em um modo de espera. Quando a fase melhorar, eu começo. Quando eu tiver mais tempo, eu me cuido. Quando as coisas se acalmarem, eu penso nisso. Quando eu tiver coragem, eu decido. E por aí vai. Quando eu tiver mais segura, eu mudo. E aí você vai vivendo, como se a vida de verdade, ela tivesse sempre um pouco mais à frente. Só que existe um problema nisso. A vida,
ela raramente vai entregar uma fase para você que está tudo perfeito. Sempre vai ter responsabilidades, imprevistos, medos, insegurança, problemas para serem resolvidos, demandas que precisam de você para serem administradas. E se você esperar que tudo esteja organizado para você começar a viver diferente, começar o que você quer, talvez passe anos adiando a própria vida. Porque a vida não acontece depois, ela está acontecendo agora, nessa semana comum, nesse mês confuso, nessa fase imperfeita, nesse momento em que você ainda não tem todas as respostas que você está procurando. Tudo isso também é vida. E talvez exista uma escolha pequena que já pode acontecer aqui. Não a escolha que muda tudo, gente. A escolha que muda a forma como você se trata hoje. Talvez dormir mais cedo, pedir ajuda quando necessário, dizer que precisa pensar antes de responder, começar com alguma coisa com 10 minutos que seja, parar de se prometer algo impossível, retomar uma coisa simples, se ouvir antes de responder, escolher um limite que você vai colocar. Não precisa esperar uma versão perfeita de você aparecer. Você pode começar com a versão sua de hoje, começar com a energia de hoje, né? Com a clareza que você tem hoje, com o passo possível para hoje. Não perfeita, somente possível. Se você se identificou com esses sinais, calma, respira. Isso não quer dizer que está tudo perdido, quer dizer que talvez uma parte sua esteja pedindo mais presença. Talvez você esteja cansada de funcionar o tempo inteiro, cansada de responder a vida no automático, cansada de deixar as suas vontades sempre para depois, cansada de sentir que os dias passam, mas que você não está inteira neles. E talvez hoje você não precisa prometer uma transformação enorme. Talvez só precise escolher um ponto de retorno, um lugar pequeno onde você pode voltar para você sempre que necessário. Pode ser uma pausa, uma pergunta, um limite, uma decisão simples, um cuidado que você vem adiando, uma conversa que precisa acontecer, uma pequena escolha que te lembre: eu também importo na minha rotina. Porque sair do automático, ele começa quando você percebe que você não quer mais só atravessar os dias. Você quer estar presente neles, com mais consciência, com mais verdade, com mais direção. E talvez você não precisa sair daqui decidida a mudar tudo. Talvez você precise apenas perceber aonde deixou de estar presente, porque ninguém volta para si só através de cobrança. A gente volta através de consciência, através de pequenas escolhas repetidas, de pausas sinceras, de perguntas sinceras, e importantes, de limites necessários, de cuidados que foram sendo adiados. E talvez o retorno para você mesmo não aconteça em um grande momento de transformação. Talvez aconteça em um gesto simples. Quando você se escuta antes de responder, quando você percebe o seu próprio cansaço, quando você reconhece o que você sente, quando respeita aquilo que o seu corpo está tentando falar para você. Quando você deixa apenas de atravessar os dias e decide viver neles novamente. Porque no fundo, viver no automático não é apenas estar ocupada, é estar distante de você mesmo. E voltar para você talvez seja uma das decisões mais importantes que você pode tomar. Não para virar outra pessoa, mas para voltar a ser quem você é de verdade. Com mais presença, mais verdade, mais consciência, com mais intenção. E isso pode começar pequeno, hoje, do jeito que dá, sem pressa, sem virar outra pessoa, que isso não vai te fazer feliz nunca, só com a intenção de voltar a habitar a sua própria vida. Comenta aqui embaixo: eu quero voltar para mim, e me conta aqui nos comentários qual desses sinais mais falou com você hoje. Eu vou adorar saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.